conectado conosco aí, na sua residência, no ambiente onde você estiver agora. Que Deus abençoe você. Quero dar uma boa noite aí para a dona Maria da Penha. Deus abençoe Maria da Penha. Francisco, lá de Bom Jardim, nosso amado irmão Francisco, Deus abençoe. Irmã Reinalda também, Deus abençoe, irmã Reinalda. Roberto Silva, Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Maria das Graças, Deus abençoe. A família Dutra também está ligado aqui, conectado conosco. Adriano, Deus abençoe, Adriano, você, sua família. Simone Dutra também, Deus abençoe você. Pastora Ana, graça e paz, pastora Ana, Deus abençoe, em nome de Jesus. Nosso pastor Washington também, Deus abençoe nossos amados, em nome de Jesus, tá? Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, gente, que coisa boa poder estar na presença do nosso Pai, para poder louvar, adorar e exaltar ao Senhor. Que coisa boa poder estar na presença de Deus e engrandecer o teu santo e poderoso nome pelo que Ele é. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos. Queridos, há 15 dias atrás, eu ministrei uma palavra aqui na igreja, falando que o ano ainda não acabou. E de fato, verdadeiramente, o ano ainda não acabou. Para algumas pessoas já falam, o ano voou, o ano já acabou e tudo mais. Para alguns, sim, para eles, sim. Mas para nós, amado, não. Porque nós sabemos o valor do que é estar um minuto na presença do Senhor, um dia na presença do Senhor. Nós sabemos o quanto isso é importante, o quanto isso tem um valor muito grande na vida de cada um de nós. Uma vez, estávamos numa celebração de um culto lá em São Gonçalo, na virada do ano. Estava no culto da virada. E um irmão nosso que é taxista, o Fabiano, ele estava nesse culto, ele tinha colocado já, nos cultos de campanha, que ele queria um táxi para trabalhar, mas ele queria um ponto de táxi também. Ele queria um ponto que fosse dele, uma vaga, no ponto que fosse dele, no táxi que fosse dele, e o táxi para ele trabalhar. E veio acontecendo no mês de dezembro, na campanha firme ali. Queridos, sabe quando a bênção chegou para ele, para o Fabiano? No último dia. No dia 31 de dezembro, no culto da virada, antes de chegar na igreja, ele recebe a ligação, de uma pessoa, passando ponto para ele, passando o carro, o táxi para ele começar a trabalhar. Sabe, gente, a gente não pode tirar a nossa mão. Você lançou o teu pão sobre as águas, lançou a tua semente, não tire a tua mão, não tire, porque até o dia 31, muita coisa vai acontecer em nome de Jesus. Queridos, nós estamos iniciando uma campanha agora, nesse mês agora de dezembro. Esse é o último mês do ano, de 2024. Para algumas pessoas também é o mês mais bonito do ano. É verdade. Para muitos é o mês mais bonito do ano. Por quê, pastor? Olha a cidade. Você anda pela cidade, a cidade está linda, está iluminada. Você entra na igreja, a igreja está decorada, está linda, está iluminada. Você anda pela cidade, pelas praças, estão lindas, estão iluminadas. E em Nova Friburgo virou um ponto turístico o Natal. O Natal virou um ponto turístico. Pessoas de vários lugares vêm para Nova Friburgo, os hotéis ficam lotados e tudo mais. Então, gente, é um mês lindo, é um mês maravilhoso, o mês de dezembro. Agora, você sabe qual é a importância do Natal? O significado, o que é Natal? É muito importante você entender tudo isso. Eu quero só pontuar uma coisa importante na nossa campanha que nós estamos iniciando aqui na terça-feira. Toda terça-feira você vai ouvir uma mensagem de Deus numa campanha de milagres. Conquistando milagres, é a nossa campanha de terça-feira, toda terça-feira aqui na igreja, conquistando milagres. O ano ainda não acabou, você já conquistou o seu milagre? Milagre significa uma ação, um ato sobrenatural de Deus, só Deus pode fazer.
Então vamos colocar diante daquele que resolve as questões da nossa vida, vamos colocar nossas vidas diante desse Deus maravilhoso. E o texto, querido, para a nossa reflexão hoje, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, abra sua Bíblia, você que está aí na sua casa, você aqui presente, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, eu quero ler com vocês do versículo 17 até o 26, é um texto conhecido, um tempo atrás também eu ministrei uma palavra nesse texto, mas eu quero falar de outro assunto hoje, tá bom, querido, em nome de Jesus. Lucas capítulo 5, do 17 ao 26, diz assim, na versão NVI: certo dia, enquanto ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Eis que alguns homens vieram trazendo um paralítico em uma maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para posicioná-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e o baixaram a sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Querido, preste atenção, volta lá só um minutinho, querido. É esse ponto aí que eu quero dar uma ênfase muito importante, e eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. Homem, os seus pecados estão perdoados. Continua. 21. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Como Jesus sabia o que eles estavam pensando, disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer: os seus pecados são perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos, pegou a sua maca em que estivera deitado e foi para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram admirados e glorificavam a Deus. Estavam cheios de temor e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém. Pai querido e santo, nós queremos te agradecer tanto pela tua palavra. A tua palavra é viva, ela é eficaz, e tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que o Senhor possa ter liberdade hoje de manifestar os teus sinais, prodígios e maravilhas no nosso meio. Manifeste hoje, Pai, aqui hoje, nesse ambiente, nesse lugar, em cada lar, em cada casa, em cada ambiente, Deus amado, Pai, que haja um toque do Teu Espírito Santo, e que o poder do Senhor, oh Deus amado, Pai, alcance as almas, alcance as vidas, que haja cura, que haja salvação, que haja libertação, para a honra e glória do Senhor. Assim nós oramos e declaramos, Pai, para a honra e glória do Teu nome, amém e amém. Queridos, eu quero pontuar uns pontos importantíssimos aqui hoje com vocês, que esse texto fala de amor, fala de perdão e fala de fé. Esse texto que relata aqui Jesus Cristo fala de amor, perdão e fé. E esse texto é relatado por um médico, Lucas. E Lucas, como médico, ele pôde relatar os milagres que Jesus realizou, os milagres que Jesus fez, que era impossível para o homem, mas não é impossível para Deus. E Deus é um Deus de princípios. A presença de Deus te dá princípios, e os princípios te dá pessoas, te dá problemas e te dá solução. E aqui, querido, nesse contexto, Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17, tinha pessoas, tinha um problema e tinha também a solução. As pessoas ali presentes, estavam os fariseus, estavam os doutores da lei, né, naquele ambiente, naquele lugar, tinha um problema. Qual era o problema? O paralítico, o doente, o enfermo.
e tinha solução, que veio através dos amigos. E é interessante, querido, aqui eu quero pontuar um ponto importante. Você tem amigos, mas verdadeiros amigos? Pense sobre isso. Nós somos uma igreja de relacionamentos. Nós somos uma igreja, querido, que fazemos amigos, construímos histórias juntos, temos bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis. Isso é muito importante, porque você não consegue chegar a lugar nenhum sem amigos. Eu vou repetir, você não consegue chegar a lugar nenhum sem amigos. Todos nós precisamos ser alguém na nossa vida. Tanto que Tiago fala sobre isso, Tiago capítulo 5, versículo 16, confessai vossas culpas uns aos outros para serem curados. Você precisa de alguém, você precisa conversar com amigos, você precisa abrir o seu coração, você precisa confessar os seus pecados, para que assim você possa ser curado. É muito importante isso, querido, você entender. Então, faça amigos, tenha amigos, não ande sozinho. Deus falou que o homem não pode andar só. E isso, querido, é muito importante, é saudável, é cura para a sua alma, em nome de Jesus. Interessante que a pastora falou aqui sobre tempo. Como você tem usado o seu tempo, querido? Como você tem usado o seu tempo? Como que você tem usado o seu tempo para relacionamentos? E que relacionamentos sejam saudáveis. Aqui o texto fala dos fariseus. Os fariseus aqui, querido, e os escribas, nesse tempo, eles ficavam olhando para ver o erro dos outros. Eles queriam ver o erro de alguém, eles queriam pegar Jesus no erro, para que pudesse apontar o dedo para ele e acusar Jesus de um erro. Mas Jesus era perfeito, e Jesus estava ali naquele lugar para curar, para salvar o perdido, e cumprir esse propósito realmente na vida de cada pessoa. Mas os fariseus, eles tomavam conta da vida do outro. Querido, não tome conta da vida do teu irmão, da tua irmã, das pessoas. Não julgue o erro dele, o pecado que ele cometeu. Não faça isso. Que os teus olhos sejam em Cristo, que os seus olhos sejam em Cristo, que você possa estar servindo a esse amigo, a essa pessoa, assim como Jesus fez. Ali o paralítico ele teve a oportunidade, fala comigo, oportunidade. Ele teve a oportunidade de receber de Jesus, querido, a bênção, o milagre, a cura na vida dele. Mas interessante, quem levou o paralítico até Jesus Cristo foram seus amigos. 4 homens então pega aquele homem e vê a situação, vê que ali onde Jesus estava, estavam cheios de pessoas, cercados ali, eles não conseguiram chegar até Jesus. Então eles têm uma estratégia, uma ideia, eles têm algo novo na vida deles, onde eles puderem então levar o paralítico até Jesus. Eles dão uma volta, pegam o telhado ali, que ele vê que tinha um local no telhado que ele pudesse então levar o paralítico até Jesus Cristo, a presença de Jesus, e ali então ele pôde ser curado. Mas Jesus viu a fé de quem? Do paralítico? Não. Jesus viu a fé daqueles homens, daqueles amigos. Então, querido, um amigo de fé leva o outro amigo a Jesus. Um amigo de fé leva o amigo, querido, na presença de Jesus Cristo, leva ele para a célula, leva ele para o culto, leva para a arena, leva ele para a reunião onde está em a presença de Deus. Verdadeiros amigos leva você, querido, na presença do Senhor. E esses homens fizeram isso com o seu amigo. Viu que ele estava numa situação complicada, numa situação difícil, e levou ele até Jesus. Você pode dizer amém por isso, amados? E esse paralítico teve a oportunidade de receber de Deus. Os amigos, você não consegue chegar a lugar nenhum, querido, sem ele. Você precisa de amigos. E verdadeiros amigos, querido, falam sobre propósito. Interessante, o ano ainda não acabou. Tem um propósito. Esse mês de dezembro tem um propósito maravilhoso na sua vida. Você recebe, diga amém. Você vai ter oportunidade de celebrar o Natal com a sua família. Por isso que nós falamos que esse mês de dezembro é o mês mais bonito, mais lindo do ano.
porque, querido, as cidades decoradas, lindas, vai ter aquela mesa farta, maravilhosa, ceia de Natal, e você vai ter oportunidade naquele momento ali, de celebrar o verdadeiro Natal com a sua família, estar em comunhão, em relacionamento com os seus familiares. Gente, olha que coisa boa, que coisa saudável, que coisa gostosa poder viver esse momento juntos. E ali poder falar de princípios e valores tão importantes. Isso é bom demais. E se você conhece algum amigo que não vai estar com a sua família, não vai celebrar o Natal junto com a sua família, convide. Convide essa pessoa. Todo ano nós convidamos uma família para estar conosco, que já por vários anos eles celebram o Natal junto com a gente. Interessante isso. Mesmo quando a gente estava morando em São Gonçalo, essa família é daqui de Friburgo, de amigos nossos, eles celebram o Natal junto com a gente, celebram o Ano Novo junto com a gente, já por vários anos. Eles são amigos mais chegados que irmãos da nossa família. Então, queridos, isso é bom, isso é gostoso, isso é saudável na vida de cada um de nós. Quando existe uma vontade, existe um caminho. Eu vou repetir. Quando existe uma vontade, existe um caminho. Eu quero repetir com vocês o versículo 20. Projeta de novo para mim, meu amado. O versículo 20 de Lucas capítulo 5, versículo 20. Preste atenção nesse versículo, você que está em casa também. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Jesus viu a fé daqueles homens, de levar o seu amigo, aquele paralítico, até Jesus. Só que quando chegou lá, teve obstáculo. O que eles fazem? Eles têm uma estratégia. Então, querido, não pare por aí. Se você levou alguém para a célula, e essa pessoa ainda não entregou a vida para Jesus, não pare por aí. Continue. Tenha uma estratégia. Faça algo novo. Faça uma reunião nova. Saia junto com esse amigo, com essa amiga. Vai passear com ele em algum lugar. Querido, a cidade está linda. Leve ele então para ver o Natal, né? Vai ter agora aí também o desfile, né, de Natal na cidade. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa para levar essa pessoa a Jesus. Para que essa pessoa conheça Jesus. E que você peça a Deus estratégias, querido, palavra maravilhosa, para que você possa então poder levar essa pessoa ao conhecimento de Jesus Cristo. Domingo passado agora, eu não estava aqui na igreja, nem a minha família. Eu ia pregar lá em Cordeiro, na Sara lá em Cordeiro, pastor Irimar, pastora Tereza. Nós estávamos lá em Rio das Ostras com a minha mãe, com meu pai, com a família, e recebemos a notícia que um tio meu faleceu, né, com 70 anos de idade, lá do Rio de Janeiro, lá de Campo Grande, ele e a família. E então eu recebi a notícia no sábado, já era sábado bem tarde da noite. Não quis incomodar minha mãe já estava no descanso dela, né, foi para o quarto descansar, então não quis incomodar minha mãe. Deixei para dar notícia no domingo pela manhã, para minha mãe, então dei a notícia a ela, e a minha mãe chorou muito, então se derramou ali diante de Deus também, né, diante dessa situação, porque há pouco tempo atrás ela e minha tia também esteve com ele lá no Rio de Janeiro, com a família, e minha mãe pôde estar com ele, orar com ele, almoçaram juntos. Minha mãe deu uma palavra para ele que pudesse então buscar a Deus, mas infelizmente não deu tempo, e ele então passou mal no sábado, levou para o hospital, meu primo levou ele para o hospital, e então não conseguiu vencer, né, naquele momento, aquela situação, e veio a óbito então no sábado. Mas no domingo nós fomos lá, eu, minha mãe, meu pai, nós fomos lá então para poder estar com a família, reunir com a família, e conversando ali entre a família, o quanto que ele lutou e batalhou pelos filhos. Foi um homem trabalhador, um homem que lutou muito pela família, e conversando, os filhos reconheceram isso e falaram sobre isso naquele momento,
Foi um momento de dor, de luto, de sofrimento, mas um momento também de poder se alegrar de tudo que ele fez pela família. Mas tinha alguns pontos ainda na família que não estavam conectados, ligados. E Deus me deu a oportunidade de ministrar uma palavra e de orar com eles. E eu pedi a Deus ali em oração para que Deus pudesse unir aquela família. Que eles pudessem dar continuidade àquilo que foi um sonho do pai. De sempre reunir a família. Na celebração de aniversário de 70 anos dele, do meu tio que faleceu, Alcenir, ele pôde reunir toda a família. Os filhos, netos e bisnetos. E para ele foi um presente para ele, essa reunião. E eu pedi para que eles continuassem a se reunir. Continuassem dando continuidade àquilo. Porque o meu avô, ele conseguiu isso. E durante um tempo a gente não conseguiu fazer mais essa reunião. E então, através da minha mãe, nós conseguimos então voltar a reunir a família. E desde então reunimos a nossa família nas celebrações de Natal, celebrações de Ano Novo, celebrações de aniversários, reunimos a família. Então isso é muito importante. Então, naquele momento ali eu vi que tinha algumas questões na família que tinham que ser resolvidas. E uma delas, querido, está ali. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados são perdoados. Eu vi que havia questão para perdoar. Irmão perdoar irmão e também pai perdoar filho. Porque ali mesmo, naquele dia, eu soube de uma situação de um pai que não estava aceitando algumas atitudes, algumas ações, algumas escolhas de um filho. O pai não aceitava, ele não concordava com aquilo. E tinha que ter então um coração de um pai voltado para o filho, o coração de um filho voltado para o pai, para que houvesse bênção na família. Você pode dizer amém por isso, amado? Quer dizer, perdão entre pai e filho. Para que houvesse cura, para que houvesse restauração na família. E naquele momento então eu tive a oportunidade então de ministrar uma palavra, de orar com eles também. A minha mãe também depois falou e também orou ali naquele momento. E foi muito importante isso. Às vezes, querido, um grão de trigo tem que morrer para que dê fruto. Algumas pessoas não entendem isso no momento, mas depois então entende. E aqui Jesus Cristo, ele dá uma palavra maravilhosa. E que essa palavra fique para a gente também, porque, querido, mês de dezembro é o mês de celebrar o amor e o perdão. Celebramos o nascimento de Jesus, celebramos. Algumas pessoas falam, mas não foi em dezembro, querido, tudo bem, não foi em dezembro, foi em outra data e tudo mais, tal, mas a oportunidade que nós temos a oportunidade. Aqui, querido, o paralítico teve a oportunidade de ser curado e foi curado. Eu quero dizer para você que você tem a oportunidade, no mês de dezembro, de reunir a tua família e falar do amor de Deus para a sua família. Você tem a oportunidade, no mês de dezembro, de reunir a sua família e perdoar a sua família. Se alguém que está ouvindo nessa noite, em nome de Jesus, se há alguma questão de relacionamento entre pai e filho, filho e pai, irmãos na família, perdoe. Pelo amor de Deus. Por que não vamos levar nada dessa vida aqui? A Bíblia diz que a nossa vida é como vapor, ela passa muito rápido. E o que vai ser depois? Não adianta querer fazer depois que já acabou o ciclo, a vida da pessoa aqui. Tem que fazer em vida. Então que você possa fazer em vida. Pela pessoa que você ama, pela pessoa da sua família, pela pessoa que talvez magoou você, feriu, ofendeu você, faça. Querido, nesse mês agora é muito importante você entender isso. E eu quero trazer um ponto de reflexão agora, para que você possa entender. Tem um prefixo da palavra per, é um prefixo, assim também como o prefixo re, né? Por isso que a gente fala de revisão de vidas, né? É um prefixo para voltar. O prefixo re significa voltar, né? Voltar para Deus. Mas eu quero dar uma ênfase aqui nesse prefixo per e dar alguns exemplos, tá? Por exemplo, seguir. Aí você coloca a palavra per na frente.
perseguir. O prefixo per significa algo que foi completado. Então tem uma palavra seguir e você completa com a palavra per, que significa perseguir. E a palavra perseguir significa ir além, ao máximo. Ou então, outro exemplo, a palavra perfeito. Feito, perfeito. A palavra perfeito, querido, significa mais do que foi feito, completamente feito, o máximo da sua ideia. Querido, quem é perfeito? Quem é perfeito? De Deus. E interessante, Deus, na sua supremacia, na sua perfeição, enviou o seu Filho. Enviou o seu Filho que, como homem, querido, pôde vencer tudo que você possa pensar e imaginar, toda tentação, que tudo ele venceu, para que, como exemplo, pudesse abençoar a vida de cada um de nós. Então, aquele que é perfeito, aquele que é mais do que foi feito, aquele que é completamente feito, aquele que teve o máximo da ideia de enviar o seu próprio Filho aqui, para que pudesse então ir para a cruz no nosso lugar, para que pudesse perdoar os nossos pecados, porque se ele não fosse para a cruz, se ele não perdoasse os nossos pecados, o que seria de nossas vidas? E ele fez isso, aquele que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Ele fez por amor. Não foi porque Judas o traiu por 30 moedas de prata, não foi porque Pilatos lavou as mãos, não foi. Foi por amor. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você, está ao seu lado, e fala assim: meu irmão, foi por amor. Fala para quem aí está perto de você na sua casa: foi por amor a mim e a você. E o amor nos une. O amor de Cristo nos une. Aí então vem a palavra perdão. Essa palavra é poderosa. Total, completo. A palavra perdoar ou perdoado, ou então perdão, vem da palavra donare. Donare significa dar, entregar, doar. Olha que coisa interessante. Perdão significa doar por completo. O único que fez isso, querido, por nós foi Jesus Cristo. Jesus se doou por completo por cada um de nós. Então significa que o perdão não é meu e nem é seu. Quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu? Então nesse mês agora de dezembro, porque o ontem já passou, já era, nesse mês agora que você tem, querido, faça isso. Se há alguém que você precisa perdoar, perdoe logo. Faça o que Jesus Cristo fez como modelo e como exemplo. Jesus na cruz do Calvário, ele declarou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O próprio povo que ele abençoou, depois estava gritando: crucifica-o. E ele perdoou cada uma daquelas pessoas. Como ele perdoou a mim, como ele perdoou você, como ele perdoa a cada um de nós todos os dias. Todos os dias. Então, querido, eu quero dizer para você hoje: perdoe. Jesus olhou para aquele paralítico e falou: homem, os seus pecados estão perdoados. E ele ainda, ele foi julgado, os fariseus ali estavam indagando Jesus: quem é este? Quem é este, senão Deus? Só Deus pode fazer isso. Quem é este que fala essa blasfêmia? E ali era o próprio Filho de Deus, o Filho do homem, que estava ali então perdoando. E ele fala: o que é mais fácil? Dizer para esse homem: os seus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda? Claro que é mais fácil dizer: os seus pecados são perdoados. Mas Jesus, ele vai além, porque ele é perfeito. Então esse que é perfeito, querido, ele vai além. E ele vai além. Então, agora eu quero que esse homem também levanta. Além dos pecados eles ser perdoados, eu quero dizer para você então: levanta e anda, vá para casa. E aquele paralítico então pega aquela maca, aquela cama, o leito dele, ele levanta naquele momento. Ele pega a sua cama e vai para casa, glorificando e exaltando a Deus. Você pode dizer amém por isso, amados? Por isso é bom glorificar, por isso é bom louvar, por isso é bom adorar esse Deus maravilhoso. Então perdão
é doar por completo. Ele doou, Ele se deu completamente por amor às nossas vidas. Agora, amado, olha aqui para mim, faça o mesmo. Faça o mesmo. O mesmo que Jesus fez por mim, o mesmo que Jesus fez por você, faça o mesmo. Ele nos amou, Ele nos perdoou. Então vamos exercer esse mês de dezembro também, esse amor, esse perdão. Eu quero convidar você, eu quero desafiar você a ter o melhor Natal que você já teve na sua família, amado, em nome de Jesus. A você ter a melhor celebração em nome de Jesus nesse mês de dezembro. Nesse mês de dezembro você ter a melhor colheita que você já teve em nome de Jesus. Para que assim, querido, aquele que é completo, ele possa completar na sua vida em nome de Jesus. Oh Deus, o maior símbolo de perfeição, o maior símbolo do amor de Deus por nós é Jesus Cristo. Eu quero que você feche os teus olhos, querido, então, nessa noite.